Vou falar sobre a série A Prisioneira Dourada, tanto pra quem nunca leu, quanto pra quem já leu. E vocês não sabem por que eu comecei a ler ele. Pra variar, uma ressaca literária. E tava escrito na Amazon assim, famoso nas redes sociais. Eu nunca vi ninguém falando sobre esse livro. Então assim, precisou de muito pouco pra me convencer, vocês viram, né? Nessa primeira parte, eu vou falar de forma mais geral. Na segunda parte, já vai ter spoiler. Você que nunca leu nem quer ler, pode ficar. E você que já leu, também fique, que a gente vai conversar sobre. Então, de forma geral, ele tem ao todo 5 livros, sendo que eu já vou mandar a real. O primeiro livro, sofrível. O quarto livro, sofrível demais. Acho que foi o que eu mais, detestei. Mas o segundo, o terceiro, são muito bons. E o último, enfim, foi festa, né? A premissa dele, gente, ele começa com uma mulher que a gente não entende o porquê, mas ela é toda dourada e ela é mantida numa gaiola como um passarinho dentro de um castelo de um rei muito rico. Esse rei, ele tem magia, então o que ele toca vira ouro, é o tal do Rei Midas. E o livro começa de uma forma que engana muito a maioria dos leitores. Ele começa com uma cena de hot. Não é um livro que contém tantas cenas de hot assim, então pra galera que é fissurada, que só lê porque tem cenas de hot, vocês vão ficar um pouco decepcionados, na verdade vão ficar bastante decepcionados. Eu acredito que a autora Raven Kennedy fez isso pra chamar audiência, talvez, e o primeiro livro, ele é muito devagar, as coisas acontecem muito devagar. Então, é tragédia atrás de tragédia. Você acha que não tem mais como superar. Chega num ponto que você fala, mano, deixa eu abandonar, porque se é pra sofrer, deixa eu sofrer pela minha vida real, não por um livro, né? Só que tem uma virada tão legal, mas tão legal, que foi nessa virada, que eu já vou falar daqui a pouco na parte 2, que eu engatei no livro, eu não parava pra comer, eu não parava pra fazer nada, eu queria estar lavando louça lendo esse livro, assim. Eu fiquei obcecada nesse nível, é uma virada muito legal. E aí, filho, é tipo uma montanha-russa, você vai. Então, falando mais abertamente agora com spoiler, então quem não leu e não quer ler fica aqui, e quem já leu fica aqui também. O primeiro livro, ele vai ter muito gatilho sobre relacionamento abusivo, porque definitivamente o Rei Midas, ele mantém a Auren trancada naquele lugar sem a mulher poder fazer nada. Ela sim está numa gaiola de ouro, ela tem todos os luxos que a gente acha que uma pessoa pode querer, mas ela não tem o luxo de olhar o mundo lá fora, ela não tem o luxo de interagir com as pessoas. Então, ela é como se fosse um passarinho que canta ali pra entreter todos os convidados do rei, sabe? Bom, lógico que ia dar ruim, né? Esse rei, ele é muito ambicioso e ele queria conquistar reinos vizinhos. Ele faz uma viagem e leva a corte dele junto, né? E quando eu falo a corte, faz parte, essa menina dourada, ela faz parte da corte. Essa corte viajando é interceptada no meio do caminho por uns bandidos lá piratas e tudo mais. A Auren e todo mundo passa e sofre horrores, só que tem a tal virada que eu falei. A Auren, que foi capturada pelos piratas, é roubada mais uma vez por um outro grupo. O grupo do Rei da Podridão. E quando acontece isso, você fica apavorado. Porque, gente, o Rei da Podridão, ele é o rei mais temido. Ele é o mais cruel, com o exército mais forte e cruel de todo aquele mundo ali fictício. Então, assim, você, como leitor, lendo aquele livro, você começa a dar palpitação, assim, você começa a dar uma crise de ansiedade. É nesse momento também que a gente descobre que a Auren, que é feita de ouro, ela não é que ela foi transformada em ouro pelo Rei Midas. Ela tem o poder de transformar as coisas e pessoas ao redor em ouro. E eu amei esse plot twist. Nisso, ela consegue fugir, né, se vingar dos piratas, o rei dos piratas, transforma um ouro maciço na frente de uma das servas do Rei Midas. Ela fica, vou contar pra todo mundo. Mas a Auren dá um jeito de deixar ela caladinha, piana. E nisso, esse tal Rei da Podridão aparece e consegue interceptar a Auren e toda essa renca de gente que iria se encontrar com o Rei Midas no outro reino. Então, como prisioneiros, né, a Auren tá assustada, tá todo mundo muito assustado. Só que a Auren, ela é bem audaciosa, assim. Então ela começa a conversar com o pessoal do exército, com o próprio Rei da Podridão. E ela vê que eles têm uma relação ali muito familiar, muito amigável entre eles, que o Rei da Podridão tá querendo ajudar ela a descobrir algo que ela ainda não sabe sobre ela mesma.
Porque, gente, quando a Auren bate o olho nesse rei da podridão, ele tem algo muito estranho dele. Ele parece meio férico, então outra revelação é um Monster Romance. É um Monster Romance meio engraçado, porque ela não é humana também, a Auren, ela, como eu disse, ela tem poderes, ela também é meio férica também, mas tudo tá muito às sombras ainda. Não tem como nesse vídeo eu contar toda a história dos 5 livros, eles são livros grandes, e na hora que vocês vão pegar aí pra ler, gente, vocês vão ver papo de 400, 500 páginas por livro. E é um mundo todo que se constrói. Eu simplesmente amei ver a trajetória da Auren, ela descobrindo como controlar as próprias fitas douradas que ela tem. Ela tem algumas fitas que são coladas na pele dela, né? A história dessas fitas, gente, em todos os livros é a coisa mais linda, assim, é uma protagonista à parte, assim, sabe? Como que tem a evolução delas, todas separadas, e depois quando elas viram asas, é a coisa mais linda. É muito poético, assim, porque é o reencontro de Auren com ela mesma, com ela se aceitar como ela é. Há 2 mundos, né? O mundo dos humanos e o mundo dos féricos, que teve essa ponte quebrada, né? E também reconstruída algumas vezes na história. Antigamente, há muitos anos atrás, tinha, assim, uma ponte que conectava tanto os féricos quanto os humanos, e eles tinham uma relação, uma convivência, até que isso foi quebrado. Então é um mundo que já não tem magia hoje em dia. Isso me pega muito com o Trono de Vidro. Eu tô lendo o Trono de Vidro aqui com vocês. E tem essa questão também da magia ter sido uma coisa do passado e no presente ela foi abolida e tudo mais. Então tem essa conexão, assim, legal. E assim, você se conecta muito com a protagonista, né? Porque ela, gente, teve uma infância muito sofrida e tudo mais, e ela vai se descobrindo uma pessoa que ama as características que a tornam muito diferente, que a fizeram ser rejeitada, né? Em vários contextos ali da vida humana, mas que no Reino Férico ela é celebrada pelas características dela, ela vai encontrando uma força interior tão potente assim, e ela tem uma sede de justiça e de compaixão, de empatia tão grande, que vai potencializando o poder dela, assim. É algo incrível. Eu amei acompanhar essa série. O 4º livro, como eu disse, é uma parte que o Rei da Podridão e a Auren se separam, e aí a autora tenta desenvolver aquele reino férico, né, que a gente não tinha informações antes, né? Então ela começa a querer desenvolver ele, mas é um pouco arrastado e não dá evolução à trajetória da Auren com o Rei da Podridão. Te deixa ali no vazio, sabe? Então ele foi o que eu menos li, é um livro gigantesco também, eu li ele na força da raiva, mas em compensação, o Goldfinch, que é o último livro, eu sinto que ele é um livro muito fanservice, assim, ele é muito um livro pra fãs, pra acalmar os fãs revoltados, porque foi meloso, gente. Mas até eu, que não sou a maior fã de livros puramente de romance, eu gostei, porque é muito lindo ver como que o Slade, né, o Rei da Podridão, ele apoia a Auren e faz questão que ela seja muito forte, cada vez mais forte, cada vez mais poderosa, assim. É incrível, eu acho assim, foi assim, me tocou, sabe? Até eu, uma pessoa que não é fã de livros de romance. Resumindo, leiam. É legal, passem do primeiro livro que vocês vão ter uma experiência de leitura nos próximos muito, mas muito legal, muito divertido. Se você já leu, me conta o que você achou dessa coleção de livros. Se vocês querem que eu faça mais vídeos sobre algumas partes específicas do livro, é óbvio que eu faço. Eu li ele no ano passado, mas se vocês quiserem que eu faça mais vídeos, com certeza eu volto nos livros, leio de novo e faço vídeos mais detalhados sobre os episódios que tem sobre os arcos dos livros.